Parábolas selecionadas, voz Iba Mendes. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. A parábola do semeador, do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, como o povo se reunisse em multidão e das cidades afluíssem para Jesus, disse-lhes ele em parábola: Saiu um homem a semear a sua semente, e enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi calcada aos pés, e as aves do céu a comeram. Outra caiu em terreno pedregoso e, havendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos crescendo, juntamente com ela, a abafaram. Outra caiu em terra boa, e depois de nascer, deu fruto 100 por 1. Dito isto, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer aquela parábola. E ele lhes respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, enquanto aos outros se fala em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não compreendam. É, pois, este o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que escutam a palavra,
Mas logo vem o diabo e lhe atira do coração, para que não creiam nem se salvem. Quanto aos que estão em torrão pedregoso, são aqueles que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas como não têm raízes, creem por algum tempo e na hora da tentação desfalecem. A semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra de Deus, mas indo-se daí a abafam nos cuidados, nas riquezas e prazeres da vida, e não dão fruto. Mas a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra com bom e excelente coração, a conservam e produzem fruto pela paciência. A parábola dos trabalhadores na vinha, do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. E feito com eles o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo à hora terceira, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu novamente, perto da sexta e da nona hora, e fez o mesmo. E quase à 1:10 saiu ainda, e achou outros mais que lá estavam, e lhes disse: Por que estáis vós aqui todo dia sem fazer nada? Responderam-lhe: É que ninguém nos assalariou. Disse-lhes Jesus: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, porém, disse o senhor da vinha ao seu feitor: Vai chamar os operários e paga-lhes o salário, a começar dos últimos até os primeiros. Aproximando-se, pois, os que tinham vindo quase à 1:10, recebeu cada qual um dinheiro. E chegando os que haviam sido os primeiros, calculavam que haviam de receber mais, mas não receberam senão um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e igualaste-os a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Ele, porém, dirigindo-se a um da turma, disse: Amigo, não te faço injustiça alguma. Porventura não concordaste comigo em um dinheiro? Toma, pois, o que te pertence e vai-te, que eu, por minha parte, quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer a minha vontade? Acaso o teu olhar é mau porque eu sou bom? Assim é que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. A parábola do mordomo infiel, extraída do Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: O meu patrão está me despedindo, e agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: Quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: Aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: E você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele.
Escreva 80, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam você no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com. A parábola do leão cativo. Era uma vez um sultão que aprisionou um leão e resolveu guardá-lo para seu prazer. Nomeou um funcionário para cuidar do animal, para cujo sustento se comprometia, por ordem do imperador, a entregar diariamente 6 libras de carne. Imediatamente o guardião pensou que não prejudicaria a ninguém se alimentasse o seu mudo protegido com 4 libras de carne, guardando as 2 restantes. Assim o fez, até que, a pouco e pouco, o garbo e a força do leão diminuíram de tal maneira que chamou a atenção do sultão. Algo de estranho me acontece, disse ele. Nomearei um funcionário superior para ter a certeza de que o primeiro cumpre fielmente o seu dever. Apenas realizada esta determinação, o guardião dirigiu-se a seu superior, que prontamente o convenceu de que a carne estaria muito melhor empregada, ficando eles com 2 libras em lugar de alimentar com elas o leão. Combinaram, pois, guardar o segredo e repartir entre eles a carne. Mas a vantagem do roubo não tardou em estimular o apetite do novo funcionário. Conversou com seu subordinado e lhes foi fácil chegarem à conclusão de que se podia reduzir perfeitamente a refeição do leão a 3 libras diárias. Faminto e consumindo-se, o pobre animal enfraquecia na prisão, alarmando-se o sultão mais do que antes. Nomearei um 3º funcionário, disse, para que vigie os outros 2, e assim fez. Mas aqueles só esperavam a sua primeira visita para explicar-lhes a insensatez de desperdiçar 6 libras diárias de carne para alimentar um leão, quando, sem nenhum esforço, poderiam ficar com 3 libras, uma para cada um. Poucas palavras foram necessárias para despertar-lhe o apetite, e mais, não quis reconhecer razão alguma porque poderiam tirar 4 libras da ração cotidiana do seu pobre protegido. Explicou a seus colegas que o animal poderia viver perfeitamente com 2 libras por dia, e caso contrário, não tendo o dom da palavra, não poderia também queixar-se a ninguém. Por que, pois, renunciar ao lucro? Dessa maneira, o leão continuou padecendo, quase morto de fome, despojado e saqueado pelos guardiões que haviam sido nomeados para cuidarem dele, mas que, quanto maior o número, mais padecimentos lhe causaram. Eis um exemplo do que é comum verificar-se na coisa pública.
A parábola do homem feliz, de Saul de Navarro. Encontrei à tardinha, sob uma árvore, sentado no banco da praça pública, um velho mendigo em repouso, quase em êxtase. Escurecia. O sol já se sumira. O crepúsculo envolvia suavemente todas as coisas. Sentei-me ao seu lado para saber do mistério daquela vida e sondar o abismo de uma alma. Absorto, olhos no espaço, ouvidos à escuta dos pardais que tagarelavam os seus gorjeios, não deu pela minha presença. Bati-lhe levemente no ombro, e o velho estremeceu como se tivesse despertado de um sonho. Olhou-me com doçura infinita e sorriu toda a graça dos humildes. És feliz? Ele fixou-me demoradamente e serenamente me respondeu, com a sua voz pausada e mansa. Sou muito feliz, muitíssimo feliz. Em que consiste a tua felicidade? Não sei explicar, nada tenho, de nada me recordo. Vivo sem destino, sem pouso certo, ignorando o que me acontecerá amanhã. Estendo a mão à caridade pública. E julgas-te feliz ainda assim? Talvez seja por isso. Não te lembras do passado? Não. Não tens saudades? Esqueci tudo. Por quê? Perdi a memória. Bem, se fosse para extrair da historinha aí do Saul uma moral, seria esta: não há felicidade quando se tem consciência das coisas. O Jardim do Rei. Era uma vez um rei que certa manhã teve o desejo de dar um passeio pelo jardim que rodeava o seu palácio. Trazia naturalmente a sua coroa de ouro na cabeça, aos ombros o seu manto de veludo carmesim, forrado de arminho. Na mão direita o cetro e na esquerda o seu cachimbo. O cetro era de ouro maciço e no cachimbo luzia entalhado um diamante, tamanho de um punho. Era o maior que se conhecia. Viu o rei uma amendoeira florida e exclamou: que roseira tão linda! Todos os cortesãos que o rodeavam deram a sua aprovação às palavras do rei com um murmúrio respeitoso. Só o jardineiro se atreveu a objetar: perdoe-me, Vossa Majestade, porém, a não ser que Vossa Majestade disponha o contrário, aquilo não é uma roseira, senão uma amendoeira em flor. Ah, está bem certo do que afirmas? Certíssimo, real senhor. E como é que conheces a diferença entre as duas plantas? Em que, mais tarde, todas essas flores hão de se converter em amêndoas. É curioso, e as rosas em que se convertem? As rosas não se convertem em coisa alguma, real senhor. Desfolham e desaparecem. Está bem certo do que acabas de dizer-me? Certíssimo, meu senhor. Pois então arranca-me todas as roseiras e em lugar delas planta amendoeiras. Não quero preguiçosos nos meus domínios. Isso passava-se no inverno. Ao chegar a primavera, o rei, com a sua coroa de ouro na cabeça, o cetro na mão direita e o cachimbo de brilhante na esquerda, voltou a dar um passeio pelo seu jardim, quando de repente, encarando com o jardineiro, disse: colhe-me uma rosa, quero aspirar o seu doce perfume. Não há rosas, meu senhor. E por que não há rosas? Porque não há roseiras. Vossa Majestade há de recordar-se de que me ordenou que as arrancasse todas, para em lugar delas plantar amendoeiras. É certo. Traze-me, pois, um ramo de amendoeira em flor. Sem dúvida, o seu aroma deve igualar o da rosa, se é que não o excede. Por muito que me pede, é de todo impossível comprazer com o desejo de Vossa Majestade,
pois atualmente ninguém seria capaz de encontrar uma flor de amendoeira pelos olhos da cara. Como não? Bem vejo ali embaixo umas plantas carregadas de flores. São margaridas, senhor. Sim, ora essa, pois arranca-me todas as amendoeiras e substitui-as por margaridas. Já sabes que nos meus domínios não quero preguiçosos. E chegou o verão. Ao cair da tarde, de certo dia, de muito calor, saiu o rei a respirar o ar puro do seu jardim. Sentou-se à beira de uma fonte, olhou para um e outro lado e exclamou de súbito: Onde estão as margaridas, jardineiro? Por que não vejo uma só margarida? Porque faz tempo já, todas se esgotaram. Por quê? Porventura se esgotou essa que tão ufana se ergue aqui no centro deste pequeno tanque? Essa planta, real senhor, não é margarida nenhuma, a menos que vossa majestade ordene o contrário. É um lírio d'água, de forro forjado, pintado e envernizado. E essa flor não se esgota nunca? Nunca, meu senhor. Basta quando a água a enegrece muito, tornar a pintá-la e dar-lhe uma nova mão de verniz. Pois arranca-me tudo quanto há no jardim e planta lírios de ferro. Devo advertir a vossa majestade que essas plantas não dão perfume, nem amêndoas, nem rebentam em gomos, nem dão botões, nem... Não importa, está sempre em flor e isto me basta. O que não quero é preguiçosos nos meus domínios. E o jardim foi todo plantado, de um extremo a outro, de lírios de ferro, sempre verdes e sempre em flor. Dava gosto vê-los, mas contam que dali por diante, nos domínios do rei, não havia perfumes, nem borboletas, nem abelhas, nem pássaros, nem um só artista. Era uma seara de aço, com flores rígidas que pareciam converter-se em lanças e espadas. E não houve mais ideal, nobreza, aspirações nobres e santas no jardim do rei. A parábola da gota de água, de Uldarico Urrutia. Do alto de uma nuvem, durante o frescor da alvorada, caiu uma gota de água sobre uma desabrochada rosa. E resvalando por sobre as suas pétalas, foi juntar-se no chão com outras gotas, com as quais formou delgado fio de água, que, deslizando furtivamente por entre miúdo cascalho, se uniu ao murmurejante arroio que regava o jardim. Ali a gota teve impulsos de grandeza, e, correndo sempre, veio a dar num ribeiro espumante, glória e vida de um risonho vale. Transpôs alegre, incansável, as suas irisadas cascatas e seus aprazíveis córregos. Tremeu emocionada com a imagem da contemplativa palmeira e do cintilante luzeiro, enviando-lhes agradecida sorrisos de amor e bondade. Impelida por seu lema, sempre avante, alcançou o rio, onde se imaginou rainha no meio da opulência daquelas águas. Contemplou os garbosos baixéis, sentiu a suave roçadela das escamas dos peixes e admirou a força daquela massa líquida, que outra coisa não era que a união de muitas gotas de água, afinal tão pequeninas e diminutas como ela mesma. De maravilha em maravilha chegou ao mar, e ao contemplar-se feita uma só coisa com o oceano, experimentou júbilos de imensidade. Mas ainda não estava satisfeito o seu íntimo anelo. Subiu à tona d'água e investiu o sol, que rutilava brilhante no firmamento azul. Então a gota sentiu a atração do infinito e, convertida em vapor, remontou aos céus. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com